Estamos então no texto das bem-aventuranças, iniciamos na semana passada. Eu vou fazer agora a leitura do capítulo 5, dos versos de 1 a 12, a leitura do texto completo aqui desse parágrafo aqui do capítulo 5, mas a exposição ela vai se deter apenas no verso 4, a segunda bem-aventurança. Então, se você já tem aberto a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, acompanhe comigo a leitura. O texto diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Querido Deus, amado Pai, nós pedimos agora em oração, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito, a mente de cada um de nós, aos nossos corações, para que a gente possa compreender o texto bíblico, para que a gente possa nos submeter a ele, para que a gente possa encontrar nisso esperança, que a gente possa se alegrar, que a gente possa glorificar o Teu santo nome por meio do estudo cuidadoso das Escrituras. Pai, esteja conosco aqui, Senhor, nos guie nessa exposição, é o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Queridos, como eu disse, a exposição hoje vai ficar restrita apenas ao verso 4, a segunda bem-aventurança, e eu vou apenas relembrá-los de algumas coisas que nós já estudamos na semana passada acerca deste momento específico do ministério de Jesus aqui nesse mundo. Jesus está aqui num momento onde ele não conseguia mais escapar das grandes multidões. Muitas pessoas vinham de todas as regiões para conhecer esse homem chamado Jesus. Esse homem que trazia uma nova mensagem, era uma mensagem que eles não tinham ouvido da parte dos religiosos daquela época. Eles vinham conhecer esse homem que tinha um estilo de ensino totalmente diferente para aquele tempo, que usava parábolas, que ensinava com exemplo, com questões do cotidiano, de maneira simples, mas com muito poder, com muita autoridade. Mas acima de tudo, essas pessoas, essas multidões que seguiam a Jesus, elas estavam ali atrás dos milagres. Nós passamos por um texto que diziam que as pessoas traziam as pessoas de todas as regiões, doentes de todos os tipos, todo tipo de enfermidade, traziam até Jesus e Jesus curava todos eles. Então, basicamente, essas multidões estavam atrás deste homem diferente, que fazia milagres e que ensinava de uma forma diferente. Isso, obviamente, atraiu a atenção de muita gente. E foi nesse momento onde Cristo não conseguia mais se livrar da multidão, a multidão seguia ele, e ele achou por bem ensinar ali mesmo as pessoas, os seus discípulos, aqueles homens que seguiam de perto Jesus Cristo, aqueles homens no qual ele estava discipulando. E é importante dizer que existe uma diferença entre a multidão que seguia Jesus pelos milagres, por curiosidade, e os seus discípulos, que estavam ali para aprender com aquele mestre, com o Messias que havia vindo. Então Jesus ele escolhe uma região montanhosa, onde ele vai se assentar e ensinar aos seus discípulos que estavam ali aos seus pés. Esse sermão proferido no monte é um dos 5 blocos registrados por Mateus de ensino, de sermões de Cristo, e esse é o mais conhecido deles. E ele vai iniciar esse bloco de ensino, esse sermão, por meio das famosas bem-aventuranças. Então Jesus vem aqui, nesse seu sermão, que começa no capítulo 5 e vai até o fim do capítulo 7,
ele vem quebrar com muitos conceitos, com muitos pressupostos do povo daquele tempo, e por incrível que pareça, continua quebrando com os nossos conceitos e com os nossos pressupostos até hoje. Semana passada, nós vimos a primeira bem-aventurança. Então, fazendo uma breve recapitulação, uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa plenamente feliz. É isso que significa bem-aventurado. Aqui, Jesus ele não está nos apresentando os passos para que a gente seja plenamente feliz. Não é essa a intenção, não é isso que Jesus está fazendo. Jesus apenas está descrevendo o caráter do povo cristão, o caráter dos herdeiros do reino, né? E ele começa essa descrição, essas qualidades daqueles que se arrependem, né? Porque a própria pregação de Jesus dizia: arrependam-se, que próximo está o reino dos céus. Jesus começa dizendo que a primeira qualidade de um discípulo, de um herdeiro do reino, é a pobreza de espírito. Ou seja, aquele que se arrepende verdadeiramente, ele reconhece a sua miséria espiritual, a sua rebelião contra um Deus santo. Ele reconhece que nada tem a oferecer a um Deus para poder fazer parte do seu reino. O pobre do espírito, ele é plenamente feliz, segundo Jesus, porque o reino dos céus pertence a ele. Ninguém vai entrar no reino de Deus sem essa característica, sem essa qualidade de pobreza espiritual. Ninguém vai chegar na entrada do reino dizendo: olha, Senhor, me deixa entrar porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou uma boa pessoa, porque eu fui um pastor, porque eu pregava para os meus amigos, eu falei do evangelho para tantas pessoas, várias pessoas foram salvas por minha... Não, essa não é uma pessoa pobre de espírito, essa é uma pessoa que se acha rica de espírito, que tem muito a oferecer das suas próprias qualidades. Ninguém que estará no céu vai entrar com essas credenciais. A pessoa que vai entrar no reino é aquela que chega diante de Deus e diz: Senhor, eu não tenho nada a te oferecer. Eu não sou ninguém. Eu sou um pobre pecador e eu preciso da tua graça. Eu preciso da obra de Cristo para poder fazer parte do seu reino. Agora, a segunda qualidade apresentada é mais uma vez um choque de conceito para nós. O texto diz que plenamente felizes são os que choram, porque os que choram serão consolados. Nós não podemos, irmãos, correr o risco de simplesmente aceitar essas palavras, porque elas são simples. Se você ler esse versículo, você não vai ter dificuldade de entender. Plenamente felizes, bem-aventurados os que choram, porque os que choram serão consolados. Não é uma palavra difícil que a gente precise consultar um dicionário. É muito claro. E isso pode nos fazer passar batido por essa bem-aventurança e ir para a próxima. Já entendi, os que choram vão ser consolados, beleza, vamos para a próxima. Só que não é assim que a gente trata a Sagrada Escritura. O texto bíblico não pode ser tratado assim. A gente não pode passar, porque o texto é simples, direto para o próximo. Porque a gente corre risco de perder as preciosidades contidas aqui. E às vezes, para se achar as pedras mais preciosas, é necessário cavar mais fundo. É ir mais longe do que aquilo que está no raso. E uma maneira de cavar mais fundo no texto bíblico, e eu quero que vocês aprendam isso aqui, irmãos, é por meio de um interrogatório ao texto. É por meio de fazer perguntas ao texto bíblico. E hoje eu vou trazer um interrogatório aqui para esse versículo. Eu vou trazer 3 perguntas acerca desse texto simples, para que a gente possa esclarecer melhor o texto, para que a gente possa extrair as preciosidades contidas aqui nesse versículo. E a dúvida primeira que eu quero esclarecer é: será que todas as pessoas que choram serão consoladas? Aqui diz: felizes os que choram, porque eles serão consolados. Mas será que todas? Será que as pessoas que choram por qualquer motivo vão ser consoladas por Cristo? Será que a pessoa que chora porque o seu time perdeu o campeonato vai ser consolado? Será que a pessoa chora porque o seu cônjuge a traiu e abandonou, vai ser consolada? A promessa é para ela. Será que aquelas jovens que choram quando vem o Neymar na televisão, elas vão ser consoladas? Será que é todo tipo de choro? Será que é isso que o texto está dizendo? E depois
que a gente obtiver essa resposta, nós vamos para a segunda pergunta. Quais os motivos pelos quais devemos chorar? A promessa do consolo, ela é válida para qualquer tipo de lágrima? E a terceira pergunta vai também depender da resposta da segunda. E a pergunta é, será que a vida cristã, ela é feita apenas de lamento? Será que a vida cristã é só choro? É só sofrimento? É só lágrimas? Então Mateus 5,4, ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então vamos direto para a primeira pergunta. Felizes os que choram por qualquer motivo? John Stott, um teólogo, não faleceu não faz muito tempo, ele disse num comentário seu sobre o Sermão do Monte, que essa bem-aventurança ela poderia ser traduzida por felizes os infelizes. Felizes são os infelizes. Seria a tradução simples desse versículo 4 aqui do capítulo 5. Felizes os infelizes. Nós temos aqui um grande paradoxo para resolver. Como pode o infeliz ser feliz? Como isso é possível? Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Isso parece ser uma grande contradição, irmãos. Como que o choro pode ser sinônimo de felicidade? E aqui nós temos que nos perguntar, será que todos os que choram serão consolados? Será que todos os que choram por qualquer motivo receberão essa promessa? E essas perguntas, irmãos, elas são necessárias porque o choro e a tristeza são coisas corriqueiras neste mundo. São coisas comuns na vida de qualquer pessoa. Se isso é algo comum na vida de todas as pessoas, todo mundo chora ou sofre por algum motivo, alguma vez na vida, será que essa promessa de Cristo é para todas? Será que toda pessoa herdará essa promessa de consolo? E se falarmos na verdade do contexto social, o choro é algo que ninguém quer para a sua vida. Ninguém quer. É justamente o oposto. Aquilo que o mundo mais procura evitar é a necessidade de chorar. Basta a gente olhar o estilo de vida das pessoas do nosso tempo. Basta a gente olhar a maneira como nós mesmos organizamos o nosso tempo. A nossa geração, ela vive intensamente em busca dos prazeres da vida. A nossa geração busca se satisfazer neste mundo. E esse prazer que é buscado a todo custo, ele existe para trazer algum tipo de alegria para uma vida que é marcada pelo quê? Por estresse, por rotina exaustiva, por falta de propósito, por não encontrar o lugar no mundo, por não ter sentido para a vida. As pessoas tentam ocupar o seu tempo para preencher um vazio que nós sabemos nunca vai ser preenchido. Pense na realidade da vida de uma pessoa que não crê em Deus, tá? Um ateu. Não crê em Cristo, não crê em vida eterna, não crê em uma esperança futura. A realidade para uma pessoa que não crê nessas coisas é a vida logo vai acabar. Você não crê que existe nada além daquilo, então, no momento da sua morte, termina, acaba tudo. E a realidade é que nós envelhecemos rapidamente. A vida passa num piscar de olhos. Então, para aquela pessoa, logo, isso vai acontecer. Cedo ou tarde, a velhice vai chegar. Cedo ou tarde, a pessoa vai perder outras pessoas que amam. Né? Isso acontece, faz parte da nossa vida. E tudo isso vai acontecer muito rapidamente. Então, para fugir dessa realidade de que o fim não é legal. O fim para eles é o término de tudo. Para escapar disso, as pessoas começam a buscar algo para se preencher de alguma forma. Para não ter que ficar pensando nisso. Então elas pensam o quê? Vamos ocupar o máximo do nosso tempo para não ter que pensar nessas coisas. Vamos desfrutar o máximo, vamos trabalhar o máximo possível, preencher, vamos ocupar o nosso tempo, consumir nossas energias
Porque a esperança única é que essas coisas que o mundo nos dá preencha a minha falta de esperança. Então as pessoas vão ocupar o seu tempo com o trabalho o máximo possível, vão gastar toda a sua energia nisso, ou vão buscar em outros lugares, no entretenimento, vão buscar nos prazeres que esse mundo oferece, mantendo assim a sua consciência ocupada nisso. Então passa a vida pensando que tudo é futebol, né? Acompanha o time, todo dia está na notícia, aí tem um futebolzinho com os amigos, tudo aquilo pensando naquilo lá. Ou o cara que é focado no trabalho, tudo é trabalho, 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 a vida inteira trabalho, né? Final de semana está trabalhando, ou está pensando em outros projetos, ocupando a sua mente. Ou é um hobby, ou é qualquer outra coisa. Tudo isso para conseguir atingir o grande objetivo do mundo, que é evitar a necessidade de chorar. Porque se a vida se resume a isso, se você parar e pensar no que é a vida, nesses poucos anos que você tem aqui, e você não tiver uma perspectiva de esperança futura, o resultado vai ser choro, vai ser sofrimento, vai ser lamento. E todas essas coisas que as pessoas colocam na sua vida, em si elas não são ruins. O trabalho não é ruim. O trabalho foi criado por Deus. O trabalho traz valor ao homem. Os esportes são bons. A arte é boa. Mas essas coisas, quando elas ocupam o centro da vida do homem, quando elas ocupam o lugar de preencher ou dar um prazer que é apenas momentâneo, uma alegria que ela está ali só para encobrir uma tristeza, a tristeza da realidade dessa vida, é aqui que está o grande problema. Porque se nós observarmos, por exemplo, um texto paralelo a esse, o texto de Lucas, quando Lucas narra as bem-aventuranças, no capítulo 6, ele vai dizer sobre essa bem-aventurança e ele vai adicionar algumas palavras a ela. Lucas acrescenta: ai de vós, os que agora rides, porque há vez de lamentar e de chorar. Essa afirmação de Lucas, ela está condenando essa aparente felicidade que o mundo nos apresenta e nos oferece. Esse riso oferecido pelas coisas que esse mundo dá, não passa de uma anestesia, né? Um remédio para nos fazer adormecer, para nos fazer sonhar acordado. Enquanto a nossa vida real, ela vai passando diante dos nossos olhos. A vida vai passando entre risos e alegrias. E ela vai passando. E uma hora se transforma em lamento e choro, que são eternos. Só que na realidade, irmãos, ainda é pior que isso. Porque são poucos aqueles que conseguem se manter felizes, satisfeitos com os risos deste mundo. Mesmo numa geração como a nossa, que tem tanta coisa para nos manter ocupados, tem tanta opção hoje para a gente colocar na sua mente e não sair daquilo. Mesmo assim, há muitas pessoas que vivem em choro, em sofrimento e em falta de esperança nessa vida. E aqui nasce a primeira pergunta. Todos os que choram, por qualquer motivo, serão consolados? Será que Jesus ele está se referindo aos que choram de dor de dente? Ao que chora porque perdeu alguém que ama? Ao que chora porque está com problemas financeiros? Será que Jesus estava pensando em todas essas circunstâncias? Não parece, né, irmãos, que esse tenha sido o propósito de Jesus ao dizer isso. Felizes os que choram, porque serão consolados. Para a gente entender onde Jesus queria chegar, é necessário a gente buscar o contexto histórico. É necessário nós procurarmos qual era o pensamento das pessoas daquela época. Qual era o pensamento das pessoas que estavam ali aos pés de Jesus?
Será que elas choravam por algum motivo? É isso que nós precisamos buscar para entender o que Jesus está falando aqui. E nesse tempo, irmãos, como ao longo de toda a história de Israel, se você estudar lá no Antigo Testamento, você verá que Deus sempre conservou o que a gente chama de um remanescente. Ou seja, dentro de Israel sempre houve os fiéis de fato a Deus. Nem todo de Israel era de fato um israelita. Nem todo de Israel guardava realmente a Deus, buscava a Deus e guardava os mandamentos. Havia sempre dentro de Israel um pequeno grupo que se mantinha fiel. Esse remanescente, esse pequeno grupo de pessoas, eles haviam recebido a pregação de João Batista e também de Cristo, que dizia: arrependam-se, porque próximo está o reino dos céus. E esse grupo, eles reconheciam a necessidade do arrependimento. Essas pessoas estão aqui aos pés de Jesus no seu sermão, seguindo Cristo, estão desejosas de aprender com Ele. E o motivo do choro do judeu daquele tempo, o judeu temente ao Senhor, temente a Deus, não era pobreza econômica, não era um choro por causa de necessidades pessoais. O choro desse povo aqui, que Jesus está direcionando as suas palavras no texto original, lá naquele momento do sermão, era um choro por causa da humilhação da nação de Israel. Esse era o motivo das lágrimas nesse tempo deste povo fiel a Deus. Israel aqui, neste período, ela está subjugada pelo Império Romano. Israel não era mais a grande nação deste mundo. Não havia mais um grande rei em Israel. Eles não desfrutavam mais do seu passado glorioso. Não tinham mais a sua liberdade, eles tinham que pagar altos impostos a Roma. Eles tinham que prestar contas a um império que era pagão. E essas pessoas choravam porque sabiam que aquela condição de Israel, subjugada por um império pagão, era por causa dos seus pecados e por causa dos pecados da nação de Israel. Esse era o motivo das lágrimas. Os pecados deles haviam trazido a nação para aquele estado terrível. O anjo havia anunciado, conforme nós já vimos no capítulo 1, verso 21 de Mateus, Jesus viria para salvar o povo do pecado deles. Jesus está afirmando aqui para essas pessoas que felizes são os que choram pelo motivo certo. Não são felizes todos os que choram. Nem todos os que choram serão consolados. E aqui, irmãos, eu gostaria que a gente aplicasse o texto para nós. Aplicar esse texto às nossas vidas sobre as nossas lágrimas. Muitas pessoas procuram uma igreja, procuram Jesus para obter algum tipo de consolo, para ter algum tipo de esperança em meio às lágrimas. E o que eu vou dizer, irmãos, pode até soar duro, mas é isso que a Bíblia ensina. Cristo, Ele não oferece consolo para qualquer lágrima. Ele não promete solução para todo tipo de problema. Nem toda pessoa, irmãos, que procura Cristo por conta de uma grave doença vai encontrar a cura na igreja. Nem toda mãe que procura Cristo porque seu filho está nas drogas, que não vê esperança, o filho é rebelde, vai ver seu filho convertido ou livre das drogas. A Bíblia não promete, irmão, que todos os problemas da nossa vida serão resolvidos porque nós nos tornamos discípulos de Cristo. Não é isso que a Bíblia nos oferece. O que existe, irmãos, é a promessa de um consolo por um tipo específico de lágrimas. Nós precisamos chorar pelo motivo certo. E aí nós teremos plena certeza da felicidade plena. E aqui nasce a segunda pergunta sobre o texto de hoje. Devemos chorar pelo quê, então? Como nós entendemos que essa promessa de felicidade e consolo,
ela não é direcionada a qualquer espécie de lágrimas. Nós precisamos buscar no ensino bíblico que tipo de choro é o alvo de Cristo aqui nesse sermão. E eu vou alistar 3 motivos pelo qual o cristão deve chorar, de acordo com o ensino das Escrituras. E o primeiro motivo, como não poderia deixar de ser, está diretamente ligado às bem-aventuranças. Como eu disse anteriormente, irmãos, as bem-aventuranças não são os passos para uma vida feliz. Faça isso, faça aquilo e você vai ser feliz. Não é isso que Jesus está falando. As bem-aventuranças são a definição do caráter do povo de Deus. O cristão chora, em primeiro lugar, porque é pobre de espírito. E talvez essa seja a primeira lágrima verdadeiramente cristã que alguém derrame na sua vida. A conversão, ela inicia por reconhecer a sua falência espiritual. Quando Cristo pregou que o reino dos céus está próximo, tanto ele quanto João Batista, eles não esperavam que as pessoas derramassem lágrimas de felicidade. Eles esperavam lágrimas de arrependimento. Lágrimas de quem reconhece a sua falência espiritual. Lágrimas de quem reconhece que vivia uma vida distante do seu Criador. É por esse motivo que a pregação, tanto de João quanto de Jesus, inicia com arrependei-vos. Porque senão Jesus teria dito alegrai-vos, porque próximo está o reino dos céus. Essas lágrimas, irmãos, elas caem dos olhos de pessoas que reconhecem que nada têm a oferecer a Deus. De pessoas que reconhecem que a única coisa que elas realmente merecem é encarar a justiça de um Deus que é santo. E essas lágrimas estão intimamente ligadas ao segundo motivo que deve nos levar a chorar. Nós devemos chorar pelo nosso pecado. Nós devemos chorar pelo nosso pecado, irmãos, porque uma coisa é dizer ser espiritualmente pobre, humilde. Uma coisa é você reconhecer com a sua boca isso. Outra coisa, bem diferente, é você sofrer e chorar por isso. Uma coisa é você confessar o seu pecado, reconhecer ele. Outra coisa é você chorar por ele. As lágrimas, sofrimento, são evidências de uma confissão verdadeira. A confissão do estado pecaminoso do homem é uma medida primordial, essencial, para que haja uma verdadeira conversão de alma. Quando nós realmente formos convictos do nosso pecado, neste momento nós vamos chorar. Nesse momento nós vamos lamentar. Mas nós também seremos consolados. Esse é o grande motivo que Cristo tinha em mente. Faça um exercício diário, irmãos. Bastante simples. No final de cada dia, quando você estiver deitando na sua cama para descansar, medite acerca do seu dia, da sua própria vida. Repasse os acontecimentos do dia e faça isso se perguntando: o que eu fiz hoje? O que eu disse? O que eu pensei durante esse dia? Como que eu me portei diante das outras pessoas? Se você fizer isso, irmãos, você vai descobrir que todo dia você faz muitas coisas da qual você se arrepende. Você perceberá que você, durante o seu dia, alimentou pensamentos errados, maus, ideias e sentimentos bastante indignos. Você perceberá que você não é capaz nem de dominar sua própria língua. E ao perceber essa realidade, irmãos, um crente verdadeiro, ele vai se sentir extremamente triste. Ele vai se sentir mal por pensar não ter sido capaz de controlar
suas próprias ações. E isso vai levá-lo a lamentar. Mas além disso, o cristão, ele não chora só pelo seu próprio pecado, mas ele sofre também com os efeitos do pecado no mundo. Ele sofre ao ver a criação gemendo dores de parto. Ele sofre ao ver a injustiça, a miséria, a corrupção, a imoralidade. Ele sofre ao ver a fé sendo negociada pelos falsos mestres do mundo afora. E todas essas coisas também derrubam lágrimas do cristão. O povo de Deus, ele chora pelo pecado e pelos efeitos do pecado. O que nos leva ao terceiro motivo de lágrimas para o cristão. Nós devemos chorar também pelo maior dos efeitos que o pecado trouxe para este mundo, a morte. Morte, na palavra de Deus, ela tem o sentido de separação. Quando Adão pecou, a Bíblia nos diz que a morte entrou no mundo. Morte tanto física quanto espiritual. Quando o homem morre fisicamente, há a separação do corpo da alma. E quando o homem morre espiritualmente, há a separação do homem de Deus, o seu Criador. O cristão, ele entende o significado da morte. E ele chora por isso. Ele lamenta isso. Jesus, irmãos, o nosso grande exemplo, aquele que nós seguimos, ele chorou por causa da morte do seu grande amigo Lázaro. E Jesus chorou sabendo que ele ressuscitaria ele daqui a poucos minutos. Jesus chorou porque a morte havia vencido mais uma vez neste mundo. Porque a morte é o efeito devastador que o pecado trouxe até nós. Nós nem gostamos de pensar muito sobre isso. A verdade é que nós não queremos nem conversar, nem falar com as pessoas sobre esse assunto. Nós não gostamos de ficar pensando no dia que eu enfrentarei a morte. E isso só mostra o quanto a morte é um grande adversário para nós. Não é difícil para a gente chorar quando nós vemos alguém que nós amamos muito enfrentando esse grande inimigo. Mas nós devemos lamentar não apenas pela dor da saudade, mas nós devemos chorar e lamentar por aquilo que a morte representa. Ela é o grande símbolo da nossa incapacidade. Ela é o símbolo da nossa miséria. E isso deveria ser o suficiente para nos levar a chorar. Mas a morte física também não deve ser o nosso único lamento. Nós devemos chorar pela morte espiritual. Nós devemos chorar pela morte espiritual do mundo como um todo. A morte espiritual dos nossos amigos, dos nossos familiares. E nós devemos lamentar. E nós devemos sofrer. E nós devemos chorar por conta disso. E nós devemos fazer isso porque nós sabemos o resultado final de uma vida separada do nosso Criador. E que essas lágrimas nos leve instantaneamente à oração por eles. Orar para que Deus estenda a sua misericórdia a tantos quanto possa ser possível. A gente deve travar verdadeiras lutas em oração por esse motivo. Pelas pessoas que nós sabemos que permanecem na sua morte espiritual. Mas diante desse quadro, repleto de lágrimas, vem a terceira e última pergunta. A vida cristã é apenas lágrimas? Essa pode até parecer uma pergunta simples, até mesmo ingênua, mas olhe para o cristianismo. Olhe para as promessas da fé cristã.
Nós temos Cristo dizendo para cada um dos seus discípulos pegar sua cruz, sua própria cruz, e segui-lo nesse caminho. Um caminho de negar a si mesmo, um caminho de serviço, um caminho de submissão, e muitas vezes, como nós podemos ver pela história da igreja, um caminho de morte. Você olha para a vida daqueles que andaram com Cristo, seus apóstolos, todos eles tiveram vidas difíceis, vidas de sofrimento, de dificuldade. Parece até que a única certeza da vida cristã é as lágrimas. Parece que essa é a única promessa tangível para nós das Escrituras. A certeza que se somos cristãos, nós vamos sofrer neste mundo. Nós costumamos dizer que é mais fácil ser um incrédulo do que um crente. E de fato é. E aí você pega o texto de hoje, o texto das bem-aventuranças, onde você pensa, bom, agora vem a felicidade. Agora nós vamos ver as promessas de felicidade aqui de Cristo. E aí de cara ele diz que a característica do povo cristão, do povo que se arrependeu, dos herdeiros do reino do céu, é que eles são felizes porque choram. Que eles são felizes porque são pobres de espírito. Que eles são felizes porque são perseguidos. E assim por diante. E esse é o grande paradoxo para nós. Como ser plenamente feliz em meio a tantas lágrimas? Em meio a sofrimento, em meio a dificuldade, em meio a prisões, tantos casos dos personagens bíblicos. E a resposta para essa pergunta é que a felicidade do cristão não está depositada nos eventos, nem nas circunstâncias deste mundo. A felicidade do cristão provém da fé que ele possui. Em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A felicidade plena se encontra na fé nas promessas de Deus aos seus filhos. A felicidade das pessoas que estavam ouvindo aqui Jesus nas bem-aventuranças, ela estava alicerçada nas promessas de Deus para a era messiânica. Como, por exemplo, a fé dessas pessoas estava no texto do profeta Isaías, capítulo 61, verso 1 a 3, que falava sobre a era do Messias, que diz assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. O povo judeu, ele depositava a sua felicidade na fé nessas promessas. Na certeza de que um dia o Messias traria boas notícias aos pobres de espírito. Que um dia ele consolaria o quebrantado. Libertaria os cativos do seu cativeiro. A felicidade dele estava depositada em um dia de bênção, não em um dia de lamento. Em um dia de festa, não em um dia de desespero. Mas nem todas essas promessas aqui foram cumpridas na primeira vinda de Jesus. Elas vão ser cumpridas no fim dos tempos. E nesses dias é que nós devemos depositar a nossa felicidade. Um dia descrito em Apocalipse 7, verso 17, da seguinte forma: pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Plenamente felizes são os pobres de espírito, porque o reino dos céus pertence a eles. A promessa da vida eterna pertence a eles. Viver segundo o propósito pelo qual foram criados.
viver eternamente na presença de Deus, ter a plena certeza da vitória sobre a morte, esse tão grande adversário. Plenamente felizes são os que choram pela sua pobreza espiritual, porque eles serão consolados. O próprio Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Agora, irmãos, esse paradoxo, essa felicidade e choro, parece fazer mais sentido. Porque uma pessoa pobre de espírito é aquela que reconhece a sua miséria espiritual. Alguém que reconhece pelo poder do Espírito Santo os seus pecados e a sua morte espiritual. Que ela não tem esperança. Que não há nada que ela mereça além do juízo de Deus. E o maior desejo de uma pessoa pobre de espírito é poder se reconciliar com o seu Criador. E ela consegue fazer isso por meio desse Messias. O Cristo que já veio. Então, essa pessoa, ela pode desfrutar da certeza que nenhum sofrimento neste mundo pode afastar da realidade de que um dia, cedo ou tarde, o próprio Deus, o Rei dos Reis, o Senhor de todos os senhores, o Criador de todas as coisas, Ele mesmo vai lhe receber em uma morada eterna e vai lhe enxugar as lágrimas dos seus olhos. Irmãos, se você é um pobre de espírito, você entende bem essas palavras. Saber que um dia o próprio Senhor estará lhe esperando para te enxugar as suas lágrimas. Isso significa, irmãos, que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Como Paulo diz em Romanos 8, 38 e 39, eu estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Você percebe, irmãos? A vida para o cristão, ele não se resume a esses poucos anos. A vida para o cristão está por vir. A eternidade na presença do seu Pai. A eternidade junto com o seu Criador, o seu Senhor. É por isso, irmãos, que o cristão ele pode ser plenamente feliz em meio a lágrimas. Porque o seu coração não está preso a essas circunstâncias terrenas. Ele pode ser plenamente feliz mesmo sendo pobre. O cristão, ele pode ser plenamente feliz mesmo sendo perseguido. Porque felicidade para o cristão é estar unido com o seu Criador. Essa é a felicidade do cristão. É estar seguro nos braços do Pai para todo sempre. Lágrimas, sofrimentos, elas fazem parte da vida de todos nós. De todos. Ela faz parte da nossa vida. O sofrimento é real. Mas o que devemos saber é que existe uma promessa que é infinitamente maior, infinitamente superior, capaz de fazer algo que nós sequer compreendemos, capaz de resolver essa equação que para nós é indissolúvel. Alegria no sofrimento, felicidade em meio a lágrimas. E essa promessa consiste em crermos na palavra de Deus. A palavra que diz que os que choram serão consolados.
Mas devemos saber que essa promessa, ela não cobre toda lágrima. Apenas as lágrimas que foram derramadas sob a sombra da justiça de Deus. Lágrimas derramadas por causa da pobreza espiritual, por causa da luta diária com o pecado em sua vida, por observar o estrago do pecado na criação. Em especial, lágrimas derramadas diante da morte, entendendo o que ela representa. Mas sem nunca perder de vista a realidade transitória dessa vida. São lágrimas derramadas sem nunca perder de vista que essa vida vai passar. E ela vai passar rápido para todos nós. Sem nunca perder de vista as promessas de Deus, para não perder as esperanças. Sem nunca perder de vista a eternidade e o momento onde nós estaremos diante de Deus. E Ele enxugará as nossas lágrimas. Irmãos, não saia mais um dia de casa sem pensar um pouco sobre isso. Sem meditar sobre aquilo que realmente tem valor neste mundo. Nunca saia de casa sem lembrar que a vida é passageira. Que você não tem sequer certeza de que vai estar de volta na sua casa ao fim do dia. Essa é a realidade dessa vida, irmãos. Não perca de vista que a vida eterna é aquilo que realmente importa. Faça isso, irmãos, porque essa pequena meditação diária, algo que nós perdemos ao longo da nossa vida, às vezes a gente se ocupa tanto que nós esquecemos de pensar em coisas importantes. Uma meditação dessa diária sobre a transitoriedade da vida, sobre o significado e as esperanças da vida eterna, elas podem mudar o rumo das nossas decisões. Ela pode, inclusive, poupar muitas lágrimas derramadas sem motivos justos diante de Deus. Porque no fim, irmãos, se nós temos a certeza de que nós vamos chorar, então que seja pelos motivos certos. Que até nisso nós sejamos bíblicos em nosso proceder. Vamos orar, irmãos.